Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio num engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Faz hoje 47 anos que Portugal e os portugueses despertaram do pesadelo de 40 anos de escravidão e deram ossanas ao raiar da liberdade, trazida em cano engalanado de espingarda, em que as balas eram cravos, ou na comunhão de um apertado abraço entre soldados, marinheiros e o povo. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio. Assim caracterizou a poetisa Sofia de Mello Breiner o nascer de um tempo novo ao raiar de um novo dia. Os tiranos fugiram, uns partiram para exílio dourado, outros. As portas das prisões abriram-se. As amarras da mordaça soltaram-se. O povo saiu à rua e o país democrático, dos direitos e dos deveres, aprendia a dar os primeiros passos. Portugal impunha-se ao mundo, credibilizava-se no concerto das nações e, como num golpe de mágica, entrava no clube dos países da CEE, agora chamada União Europeia, conduzido pela mão dessa monumental referência democrática e de defesa do homem e dos seus direitos, que foi Mário Soares. Ao mesmo tempo, os nossos, que por essa Europa fora verteram lágrimas de sangue na busca da liberdade ou na ânsia de uma vida melhor, livravam-se dos passadores que, mordas vezes, deixaram abandonados à sua sorte nas montanhas geladas dos Pirineus. Como corolário de tanta mudança e conquista, os jovens de Portugal respiravam de alívio por viverem os verdes anos da adolescência sem a ameaça da mobilização para as guerras inúteis de África, de onde tantos, aos milhares, regressaram embalados numa caixa de pinho. Os jovens de hoje, que se queixam de tudo lhes faltar, mesmo quando nada lhes falte, e têm a vida que sonham ao alcance das suas próprias mãos, precisam de saber que a liberdade de que hoje desfrutam foi conquistada com muito sangue, muito suor e muitas lágrimas. Como têm também de saber que este país pequenino foi atirado pelos tiranos opressores para 3 frentes de guerra que mais não foram que fábricas de dor e de sofrimento, traduzido no grito lancinante de mães a quem roubaram os filhos, de esposas que ainda hoje carregam o luto de tão prolongada viuvez, de órfãos desamparados, de donzelas traídas pelo aerograma que deixou de comparecer na caixa do correio,
e foi substituído pela nota informativa da propaganda e que não mais continha que a fria e cruel mensagem desaparecido em combate. Menina do lenço preto, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Assim cantava o trovador poeta, e era deste trágico cantar que se fazia o dia-a-dia dos portugueses. Naquela manhã gloriosa, a loucura do Império chegou ao fim. Portugal foi posto finalmente nas mãos dos portugueses. Virou-se finalmente para si, para a Europa a que havia virado costas, cumprindo-se a poética visão traduzida na pessoana mensagem: Senhor, cumpriu-se o mar, falta cumprir-se Portugal. Cumprir Portugal é o estádio em que hoje nos encontramos. E é desígnio que não dispensa o esforço e a participação de todos. Da política, da ciência, da escola, do empreendedorismo, do mundo laboral, da crítica construtiva e da vontade de ser e se ingrar, que são os ingredientes com que se constrói a prosperidade de um país ou a felicidade dos povos. Dispensável ou de fora, ficam os que confundem justiça com ímpeto justiceiro, os profissionais da má língua, os que atentam contra o caráter de gente de bem, os que lincham inocentes na praça pública ou os abutres que enxameiam as redes sociais em que se destila raiva, pestilência e ódio num português falado ou escrito de fazer Camões dar voltas no seu túmulo. A democracia, que um dos maiores vultos da história definiu como o pior dos regimes, à exceção dos demais, é uma construção complexa que exige educação, formação moral e, acima de tudo, muita aprendizagem e saber. Será isto que nos estará a faltar e atira tantos para a atração de redes sociais, para o cruzar de braços, para a resignação, para o desatino de verem no Estado o vilão que sempre lhes foge, mesmo quando é presença diária nas suas próprias vidas. Hoje, mais que nunca, a democracia está ameaçada por populismos e fervores reacionários que ao longo destes 47 anos estiveram escondidos, mas que agora parecem ressurgir. É verdade que na democracia cabem todos, até aqueles que a ultrajam ou pontapeiam, como os desventurados Venturas que de repente se instalaram entre nós e que, ao que parece, até têm seguidores. Ora, se eles têm o direito a existir, a nós cabe o dever das melhores escolhas. E saber escolher é honrar a memória dos que lutaram para que a escolha se possa fazer. Uma das conquistas maiores de Abril foi a consagração do poder local e a outorga às populações da tarefa ingente da construção do seu futuro. Esta profunda alteração política ou administrativa foi o tiro de partida para uma nova forma de envolvimento e participação dos cidadãos e para a responsabilização individual e coletiva. O país sem escolas, sem estradas, sem água ao domicílio, sem eletricidade, sem televisão, sem saneamento básico, viu-se de repente, ainda que timidamente, a aventurar-se rumo ao progresso e ao bem-estar social de que hoje sobejam exemplos. As infraestruturas básicas, aquelas que dão músculo à estatística e conferem qualidade de vida aos cidadãos,
são marca indelével do poder local democrático. E por mais rótulos ideológicos que ousem colar-lhe, o êxito incomensurável que se reconhece é o espelho do caráter, do querer, da audácia e da criatividade dos autarcas, sejam de Câmara, sejam de freguesia, que ao longo destes 47 anos fizeram o país que somos. Eis porque este é também o dia de prestar homenagem aos muitos que no Concelho de Montalegre deram corpo e alma à causa do poder local, hoje tão ultrajado e que se vê torpedeado por tantos dos que se posicionam para abraçá-lo, sem que se deem conta da incoerência ou da indignidade que lhes tola o espírito e enche a alma ou da triste figura a que se presta. O poder local exercita-se no envolvimento que cada um possa dar à causa da cidadania. Quem pensa que sobe a escadaria do poder sem que antes haja feito tirocínio nas causas sociais ou culturais em que as sociedades assentam, está no caminho errado e engana-se a si próprio. No nosso sistema constitucional, ninguém nasce fadado para ser querido líder ou presidente do que quer que seja. E os que passaram a vida confinados à sua zona de conforto não podem depois ousar apresentar-se como salvadores do que quer que seja. As causas fraturantes que promovem, o divisionismo que semeiam, a ameaça persecutória que lhes enche a alma é a espada que hoje paira sobre as suas próprias cabeças. É que no Portugal democrático, culto e responsável, ninguém se afirma pela negativa, pelo botabaixismo e muito menos pela difamação e calúnia, que são sempre a arma dos fracos. Esta é a grande lição que uma democracia de gente esclarecida tem para dar aos atrevidos que a desprezam e aniquilam, em pensamento e na ação. Liberdade não é libertinagem. E a responsabilidade e sentido do dever não podem confundir-se com quaisquer tipos de vaidades ou aventureirismos. Hoje é dia de festa, de botar a gravata e vestir o melhor fato, de sair para a rua, ouvir a banda e botar fogatória, e ostentar na lapela do casaco o cravo vermelho, que é símbolo da liberdade. Ter vergonha de fazê-lo é pretenciosismo balofo, é primitivismo, é não perceber que a liberdade, enquanto valor intrínseco à vida, não tem cor, como não pode ter conotação partidária. Nasce connosco, é património de todos nós, pelo que pôr o cravo ao peito é assumirmos-nos hoje como continuadores do espírito de Abril e dos valores que encerra e pelos quais tantos deram a vida. Montalegre tem na sua história um leque alargado de homens e mulheres que lutaram para que o 25 de Abril fosse possível. Homens como os Justinos, o Velho e o Novo, o Lopes Alfaiate, o Massimino Sapateiro, o Aníbal de Lamachã, o Feliciano Rodrigues, o Artur Carteiro, o ainda tão presente Leonardo Ferreira Velho e os que, como o Dr. Diogo e o professor Esteves, estiveram na origem da fundação dos partidos da governação, também hoje têm de ser justamente lembrados. Como lembrado tem de ser o jovem Fernando Gesteira, da Borralha, que no fulgor dos seus 17 anos foi vítima dos últimos disparos da PIDE, quando o estertor da vitória
se fazia ouvir já por todo lado. Mas o maior de todos é, reconheçamo-lo, Bento Gonçalves. Natural de Fiães do Rio, a ele temos destinado um monumento que esteja à altura da sua grandeza moral e humana, para inaugurarmos nas comemorações dos 50 anos da Revolução que está prestes a acontecer. Deu a vida por nós e pela liberdade que nunca viveu, sucumbindo às agruras do campo de concentração do Tarrafal, onde os algozes do Estado Novo, para onde os algozes do Estado Novo o haviam desterrado. Ele que, sendo no dizer de Pablo Neruda, o português mais puro, a honra do mar e da areia de Portugal, é vergonhosamente, seja por ignorância, seja por preconceito, absolutamente ignorado entre nós. Graças a ele, ao seu espírito combativo, podemos hoje dizer: a liberdade, de facto, passou por aqui, passou por Barroso. Somos obreiros da liberdade. Temos que saber, seus dignos continuadores. Sim, Barroso teve participação direta no nascimento da liberdade. E porque a liberdade é bem comum, é património universal, é conquista feita pelo muito sangue derramado, defendê-la é pôr a nossa boca nos versos do imortal poeta Ari dos Santos e com ele dizer bem alto: agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Nunca uma palavra esteve tão associada ao 25 de Abril, tão caracterizadora, tão sublime como a palavra liberdade. É essa palavra, e pegando nela, que vamos conseguir desenhar e trazer testemunhos de Abril, barrosões que têm histórias para contar e que merecem ser lembradas. Ora, nada melhor do que nos 47 anos de Abril para invocarmos essa memória e trazer a palavra liberdade para cima da mesa. Aceitem este desafio, quer no formato híbrido, quer no formato online, porque estamos em ano de pandemia, mas a liberdade, essa, nunca, nunca terá silêncio. Alceu Afonso, natural de Gralhas, concelho de Montalegre. O dia 25 de abril de 1974, eu estava no quartel do Lumiar, em Lisboa. Ora bem, essa noite, à 1 da manhã, mais ou menos, foram-nos chamar, não sabiam o que se passava. E buscar imediatamente uma arma e saíram 7 carregadores. E formarmos e entramos para o Unimog, para a BRE, vá. Mas nós só soubemos que era um golpe de Estado quando subimos para a BRE. Já com tudo, com a arma, com o carregador, 6 ou 7. Como o RTP era ali perto, aquilo foi por música. Nós tínhamos de tomar posse RTP, na Rádio Televisão Portuguesa. Fomos lá para dentro, chegamos lá, estavam 2 guardas, prendemos lá no escritóriozito. 7 ou 8 ficaram à entrada, mais 7 ou 8 ficaram lá no centro, e eu e mais 7 ou 8 fomos para as traseiras da RTP para cima de uns telhados, que havia uma quinta por lá de trás. Depois de meia hora, ou 1 hora, não sei, de estarmos lá em cima, o capitão Bento tinha um alto-falante para falar para todos, pois estávamos lá em cima, pois estavam cá em baixo, e então, atenção, em posição de fogo e tirar a fogo ao gatilho. Nós estávamos lá nas traseiras, está perigoso, a dizer uns para os outros. Dali por mais 3, 4 minutos ouvimos uma rajada de fogo. A guerra já começou. E mais 3 ou 4 depois, tornou a falar connosco o capitão Bento: podeis pôr arma em segurança. Estes tiros foi a nossa tropa que deu. Quando foi o piquete substituir os guardas, viu que estava lá rodeado de militares e perceberam qualquer coisa, deram meia volta ao jipe e foram-se embora. Então o capitão mandou disparar os que estavam aqui no meio para o ar, para meter medo, não para... E foi assim, depois estivemos lá em cima até às 9 da manhã. Às 9 da manhã vieram outros e nós fomos para o quartel. O fim de semana a seguir, não houve fim de semana para ninguém, tivemos de prevenção. Logo a seguir veio o 1º de maio
pronto, tudo liberdade e o caraças, tudo a correr bem, tudo nos carros, e vai liberdade e tal, correu impecável. No fim de semana a seguir, eu fui à aldeia, como todos os fins de semana vinha. E o que a minha mãe não queria é que eu fosse para o ultramar. E então cheguei à aldeia e disse: mãe, estou descansada, já não vou para o ultramar. Fiquei todo contente. A semana a seguir, olha, afinal vou para o ultramar. E fui para Angola, depois de 25 de abril. Eu estava tão bem organizado, já estava em todo Portugal, Coimbra, Porto, Lisboa, estavam todos preparados para atuar. E quando ouvisse a canção do Adeus, era para se prepararem, todos, tinha o rádio ligado. Quando ouvisse a Grândola Vila Morena, era para atacarem todos a uma. Por isso é que foi um dos golpes do Estado mais bem feitos. Não houve grandes problemas, nem sangue, nem o caraças. Só para outro dia de manhã, quando as pessoas queriam ir para o trabalho e tal, não havia autocarro, não havia nada, é que começaram a desconfiar. Ninguém sabia nada. Para mim, o 25 de Abril é liberdade, foi e é e será sempre para mim, para a minha família e para os meus netos. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu às cinzas a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Da África e Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. 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 Leonardo Adriano Ferreira Velho estava no 25 de Abril em Monte Alegre. Olha, para mim não posso encontrar grandes diferenças, porque eu na altura era jogador da bola e jogava futebol no Sporting de Faf. E quando vim aqui também comecei a jogar. E de maneira que o Dr. Diogo era o homem da bola. E de maneira que tudo o que eu precisava, ou que qualquer problema que tivesse, tinha quem me botasse a mão. Foi possivelmente como em todos os largos, foi um dia feliz, um dia de alegria para uns
E não quer dizer que não fosse um dia triste para outros, não é? Aqueles que perderam os seus galões. Agora, para nós, foi um grande dia. Foi um dia da gente se pronunciar à nossa maneira, com a nossa vontade, pegar no Avante e lê-lo em qualquer sítio, porque até ali tínhamos que comprar e lê-lo às escondidas, não é verdade? Foi um dia feliz. Para mim, o dia 25 de Abril é o dia da liberdade de um povo que estava a viver oprimido. Até ali a gente estava sempre a ver quando a PIDE entrava, não é? Era a PIDE que entrava por aqui e por ali. Apareceu o 25 de Abril, acabou a PIDE. Eu tive muitos, mas esse foi um deles. Ter liberdade de me poder pronunciar à minha maneira e à minha vontade, que até ali, se quisesse dizer que era comunista, não podia dizer. E hoje posso dizê-lo. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, trá-lo contigo também. Se alguém houver que não queira, trá-lo contigo também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Francisco Freitas, de 66 anos, natural de Monte Alegre, e no dia 25 de abril de 1974 eu estava em Monte Alegre.
A notícia foi recebida na manhã seguinte, não é? Com muito regozijo, mas sabia-se que se passou qualquer coisa em Lisboa, mas não sabia ao certo o que era, não é? Portanto, depois, por volta das 11 da manhã, é que soube que houve um golpe de Estado e que o regime tinha que ser deposto. Em Montalegre, como em todo o país, havia descontentamento e havia descontentamento e a todo momento se podia prever que havia qualquer golpe de Estado, digamos assim. Não é? O dia a dia era como nos outros lados, não é? Era sobre vigilância ativa das forças de repressão e que não se podia falar, nem havia ajuntamento de pessoas, nem nada. Não é? A vida normal mudou toda, houve liberdade de expressão, de pensamento, de reuniões de pessoas e começou-se logo a trabalhar, a formar, digamos assim, partidos e movimentos e muitas coisas mais. Não é? O Justino era o Justino Alves, sobrinho do antigo Justino, que tinha um comércio de fazendas lá em cima na Cruzeira. O Justino que era, digamos, o líder, digamos, de todo o movimento de esquerda que se criou aqui em Montalegre. Já não havia medo de falar, pois a partir do dia 25, 26 de Abril já não houve medo de falar, as pessoas já se movimentavam, já íamos para as aldeias fazer as sessões de esclarecimento à noite, já começámos a cativar as pessoas, pronto, depois começou-se a criar também, na altura, o PPD, depois o MES, e o PS e o PC, e pronto, íamos fazer sessões de esclarecimento às aldeias à noite para cativar as pessoas. Logo no dia 25 de Abril ou 26 de Abril, constou-se que o Gonçalo Rapazotti, que era o Ministro do Interior, tinha fugido, que ele era de Bragança, e que estava em casa do Manuel Carriço em Couto Souso. E nós fomos cercar esse tal movimento que se criou aqui em Montalegre, juntamente com a Guarda Fiscal. A Guarda Fiscal era a força militarizada que se juntou, digamos, mais a nós. E juntamente com a Guarda Fiscal fomos cercar a casa do Carriço a Couto Souso a ver se efetivamente estava lá o Gonçalo Rapazotti ou não. Para mim o 25 de Abril foi um ato de liberdade em que as pessoas podem falar à vontade e movimentar-se e dizer o que quiserem, portanto, sem ofender ninguém, não é um facto. Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. E ao morrer renasci.
depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que eu senti, de novo o dia está em flor, te desfolhei e depois o adeus, e depois de nós o adeus, o ficarmos sós. José Pena, 73 anos de idade, natural de Montalegre. No dia 25 de abril de 1974, eu estava aqui em Montalegre e era funcionário da Câmara. Soubemos pelas 11 da manhã, pela rádio da emissora nacional, na altura emissora nacional, porque de manhã cedo não havia emissora, nem havia televisão. Mas já se desconfiava de algo que se estava a passar. Desconfiávamos porque já havia aí umas certas pessoas que estavam dentro do assunto da Revolução. Futuramente depois, daí para diante, viu-se que houve as lutas do poder e ficamos a saber que nem todos aderiram a 100% ao 25 de Abril. Diziam que estava a passar um golpe militar em Lisboa e a nível nacional, em todos os quartéis. Todos os quartéis do país estavam mobilizados para aderir, nem todos aderiram, por isso o BCDS Chaves não aderiu à Revolução. Forças Armadas é que nomearam para aqui um presidente, na altura até era da casa de Gralhas, que era capitão no exército, e foi aqui, enquanto não houve eleições. Depois houve umas eleições, foi nomeada a comissão administrativa, na qual era o presidente o Dr. António da Cruz. Os dois presidentes da Câmara, aquilo funcionava, não tinha ordem nenhuma de trabalho. Uns davam uma ordem, outros davam outra. Nas aldeias não tenho muitos conhecimentos, mas aqui a nível de Montalegre as pessoas, temos vários, começando pelo Dr. Cruz, por o Justino Alves, tio e sobrinho, pelo o Torrão de Sobeira, de Sarraquinhos, o José Batista da Vila da Ponte, Fernando Rodrigues, Dr. Loureiro, Dr. Custódio, Dr. Lestra, foram os que começaram eram naquela altura, estavam a acabar de se formar e foram aqueles que incentivaram aqui a democracia. O 25 de Abril para mim foi o dia mais alegre da minha vida, porque eu exclusivamente tive familiares que foram presos para Pisa e tiveram que fugir para o Brasil. Tinham aí uma padaria no Tampa da Fome e uma pastelaria. Só que nós
não podíamos falar, nem podíamos ter decisões, porque senão éramos presos. E naquela altura eu já tinha 27 anos e já sabia bem o que era o sofrimento dos políticos em Portugal, que alguns até desapareciam. Exclusivamente temos um cá da nossa terra, que foi secretário-geral do Partido Comunista e desapareceu no Tarrafal. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia trovas no vento que passa. Há sempre alguém que semeia trovas no vento que passa. Menina, na noite triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. La 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. A terceira miséria é esta, a de hoje, a de quem já não ouve nem pergunta, a de quem não recorda. E ao contrário do orgulhoso Péricles, se torna num entre os mais, num entre os que se entregam, nos que vão misturar-se como um líquido num líquido maior. Perdida a forma, desfeita em pó, a estátua. De que armas? De que armas disporemos senão destas que estão dentro do corpo? De que armas disporemos senão destas que estão dentro do corpo? O pensamento, a ideia de polis resgatada de um grande abuso, uma noção de casa e de hospitalidade,
e de barulho atrás do qual vem o poema, atrás do qual virá a coleção dos feitos e defeitos humanos. Um início. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra sempre que se ouve o gemido de uma guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago. Foi de vós que a recebi. E pareceria ternura se eu me deixasse embalar. Era maior amargura, menos triste o meu cantar. Oh, gente
esta tristeza que trago foi da voz que a recebi. Ora, meus senhores, muito obrigado por estarem aqui a apadrinhar esta singela homenagem que o município de Montalegre faz a este homem que saiu desta terra e, sendo portador de um ideal, que levou nos seus 30 e tal anos de vida, que o acompanhou durante os seus 30 e tal anos de vida, até ao falecimento no campo da morte do Tarrafal, para onde foi desterrado e por ter cometido o crime de defender a liberdade para o nosso país, para que o nosso país fosse uma terra de direitos iguais, uma terra de prosperidade, uma terra de conforto social, como felizmente hoje estamos a viver, apesar de todas as falhas e de todas as desigualdades que ainda persistem. Portanto, neste dia 25 de Abril e no ano em que o Partido Comunista faz 100 anos, e quero saudar aqui o representante do Partido Comunista, o Sr. José Augusto, que de facto faz também sempre questão de estar nestes momentos tão simbólicos. Quero agradecer a presença dele e quero também dizer-vos a todos vós que daqui por 3 anos estaremos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, sendo que nessa altura temos já previsto para este espaço uma praça grandiosa, uma praça que esteja à altura da grandeza moral de Bento Gonçalves, um homem que faz parte da história de Portugal, um homem que simboliza os valores de Abril, um homem que simboliza e lutou pela liberdade, o homem de quem Pablo Neruda, o poeta chileno, disse um dia: o português mais puro de Portugal. Esse homem saiu daqui, é grande, é conhecido em todo lado, faz parte da cultura democrática, faz parte das lutas desenvolvidas para a conquista da liberdade, e nós temos o dever de saber honrar a sua memória e transmitir o bom exemplo que ele foi aos vindouros. 25 de Abril terá que ser sempre, e nós que hoje celebramos os 47 anos, se Deus quiser, cá estaremos daqui por 3 anos para dar a consagração que este homem merece, porque um exemplo como este é para ser transmitido às gerações vindouras e não pode ser esquecido ou ignorado, como lamentavelmente tem sido entre nós, até mesmo entre nós. Portanto, muito obrigado a todos, viva o 25 de Abril sempre, e vamos sempre celebrar este dia com fervor e com muito entusiasmo. Muito obrigado. Boa tarde, foi com muito orgulho que aceitei o convite para vir aqui à Praça Bento Gonçalves, e é com muito orgulho que eu ouvi o professor Orlando, o Presidente da Câmara de Montalegre, falar no Bento Gonçalves, o primeiro secretário-geral do Partido Comunista, que foi eleito em 1929, que foi eleito em 1929, foi preso em 1933, depois quando veio de Cabo Verde, a primeira vez, nem foi para os Açores, mas depois veio de Cabo Verde, quando veio, passou à clandestinidade e foi um grande lutador das causas sindicais e organizou várias greves, principalmente a seguir à revolução ao golpe militar de 28 de maio de 1926,
quando foi criada depois uma ditadura fascista, através de um grande discurso dito na altura, feito pelo Salazar. Bento Gonçalves nasceu nesta terra em 1902, faleceu em 1942 e, portanto, quando será o 25 de Abril, ele teria 72 anos, se calhar ainda poderia ser vivo. Como falou o Presidente da Câmara, o escritor e poeta Pablo Neruda disse que Bento Gonçalves foi um homem honesto, bom e inteligentíssimo. Não nos podemos esquecer, de facto, que o Partido Comunista foi o único partido que combateu até o 25 de Abril a depressão que esteve sujeito o povo português, que lutou pela democracia, e este camarada Bento Gonçalves, a população e o povo barrosão tem que se de facto lembrar que tivemos uma grande personagem a nível nacional e que esta Câmara tem de facto feito muito. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade,